Graça e paz por esse dia 2 de outubro de 2025. Vamos aqui ouvir a voz do Espírito Santo que fala através de cada um de nós. E nós aqui ouvimos a palavra que sai da minha boca, ela serve para mim e para aquele que me ouve, porque vai entender a escatologia consumada. Se consumou aquele século, na era de Jesus, de Pedro, Paulo, João, Tomé, Tiago. Então lá se cumpriu toda a Escritura e o Evangelho continua sendo pregado. Como é que eu vou agora colocar em prática essas palavras para que nós possamos entender que a escatologia foi consumada no primeiro século? Então o Evangelho da Graça tem que ser esclarecido para que nós possamos entender e entrar aqui no reino de Deus, onde aqui não é comida, não é bebida, é paz de espírito no coração. Por isso o amor de Deus para conosco e o perdão dele. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do meu coração. Quando eu aqui estou falando da graça, do evangelho e do amor, Deus é vida, é paz, Ele é o meu provedor. Então Ele provê para nós as bênçãos, né? Quando aqui menciono, né, Lucas 6,16, ali os profetas penduraram até João Batista, porque João Batista ele foi o último da lei. E Mateus 11:12 diante, a mesma passagem. Então, mediante isso aqui, a escatologia foi consumada na cruz, quando João escreveu os 9 de João, Pai, está consumado, tetelestai. Consumou tudo ali na cruz, para que depois da cruz ainda acontecesse algo, né? Durante 3, 4, 5 anos ali da queda do templo, né? Jesus volta da cruz, ressurreto, mostra para Tomé a mão marcada com gravos, João 20:26, ali a segunda vinda dele. Quando nós lemos Hebreus 9:26, né? Eles ali perseveravam até a vinda dele, como ele voltou e andou no caminho de Emaús, entre aqueles dois irmãos que lá estavam, né? Andando, não sabiam que era ele. Como Maria Madalena vai ao sepulcro e encontra o jardineiro e pergunta pelo mestre, então hoje ele está dentro de nós. Então, da cruz até a queda do templo, ainda houve um espaço de tempo. Por isso que os profetas, né, e a lei continuaram ali, no primeiro século. Mas só que hoje não tem necessidade de pregar a lei de Moisés, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando nós lemos isso e entendemos, né, que tudo foi consumado, mas ainda houve até a queda do templo, para poder tudo acontecer e o evangelho ser esclarecido aos nossos corações. Como nós entendemos, Paulo, lá em Atos 16:16, Paulo recebeu o evangelho e ali tirou aquele espírito de adivinho daquela mulher chamada Lídia. E 21 de Atos, mesma coisa ali, Paulo vem com o evangelho e ali, como o templo está de pé ainda, o templo não tinha sido o templo não caiu, 24 de Mateus, o templo é derrubado pelo soldado romano, que lá acontecera. Então, quando Paulo vem com a graça, Tiago chama Paulo e diz, não, temos 4 irmãos para fazer voto, você faz com eles, para você tentar enganá-lo, tipo assim, né? Porque você não está debaixo da graça, você continua debaixo da lei, porque o templo estava de pé. Paulo era judeu e Jesus judeu, então o templo tinha que estar de pé. O gentio não tinha acesso ao templo, por isso essa confusão. Porque pregam a lei hoje ainda, pregam a lei de Moisés, expulsam o demônio, eles curam o enfermo, faz capa de maldição, faz campanha. Essas coisas existem, porque estão debaixo da lei. Mas se você ler Romanos 10:4, o fim dele é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo irmão que crê, seja ele de qualquer região que for, ele tem o Espírito Santo dentro dele e ele tem a fé de Gálatas 23, que está dentro dele. Essa fé que esperavam lá para a salvação, ela veio, está dentro de nós hoje. Então, quando Jesus, né, ele vem para ir para a cruz, João 16:7, ali, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se eu for, eu enviarei. No 12 e no 13, está lá. Quando vier o Espírito da verdade, convencerá. E quem convence é o Espírito Santo. Por quê?
da cruz para frente, o Espírito Santo ele veio. O desenhado foi derramado. Então já está dentro de nós. Então eu não tenho que ir para uma igreja debaixo da lei de Moisés fazer muitas coisas que eles mandam fazer lá, porque eles vão impor lá uma regra para mim. Mas só que eu já entendi o Evangelho, eu não sei tudo, aprendi algumas coisas e aqui eu passo para poder aflorar e as pessoas saberem como é que eu vivo aqui debaixo da graça de Deus, do Evangelho, sem uma congregação. Eu sendo a congregação, Deus habita em mim, aqui Ele me dá o alimento, que é o alimento sólido, Ele não me dá água material, água que é espiritual. Então, entendendo tudo isso aqui, eu reino em vida e vivo aqui em Pedro Vitória, como diz Romanos 5,17. Então, aqui está 16, 21 de Mateus, né? Então, aqui no 19, dar-te a chave do reino dos céus, o que ligado na terra é ligado nos céus. Já está ligado, já foi ligado, porque já foi tudo consumado. E o que desligado na terra terá sido ligado no céu. 20. Então advertiu o discípulo de que ninguém dissesse se ele o Cristo. Mas só que eles falavam. Vê que a mulher samaritana, quando Jesus dá água para ela espiritual, ela desce e começa a falar. Né, no Poço de Jacó. Tu vê que lá, 4,6 de João, ninguém segura nada, porque tem que falar. A pessoa fala. Eu vi Jesus. Eu vi aquele que disse que viria e veio. Encontrei com ele agora. Então, ouve essas palavras lá antes da cruz. Para que aqui você entendesse o porquê que também eu falo. Porque ele já veio e está no meu coração. Ele está me ensinando a palavra como ensina o irmão do outro lado. 16, 21 de Mateus aqui agora. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Porque lá aconteceria tudo. O templo seria destruído. João ficaria para escrever o Apocalipse, como ele escreveu lá, as saídas da Ásia, e 21 de Apocalipse, a noiva adorada desceu do céu, Jesus desceu e casou com a igreja. Ele sendo o cabeça, eu sendo a igreja, ele casou comigo, casou com você. Então não são muitas igrejas, várias, feitas como os humanos, não. A igreja é espiritual. Eu sou uma, você é a igreja de Deus, como eu também sou. Uma igreja e um pastor. João 10,16. Então, ele falou que é necessário seguir para Jerusalém. E sofreu muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Por isso, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele já ressuscitou dentre os mortos. Está onde ele? Está dentro do nosso coração. Porque ele é o Espírito Santo, ele é o guia da igreja. Como aqui eu sempre menciono, 37,14 de Ezequiel, porém o Espírito em vós que vivereis. Hoje vivemos o quê? Para quê? E por quê? Porque o Espírito Santo nos foi otorgado. Esse corpo de carne morto na cruz, 6,3 de Romanos, ficou lá o velho homem, me trouxe um novo corpo. Transformai-vos a renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2, ele transformou, para que eu aqui entendesse a escatologia consumada. Ele falou, Pai, está consumado. João 19, 30, 22. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Pedro não entendia a graça no Evangelho, né? Por isso ele reprovou Jesus, não tinha sabedoria. Chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo nenhum te acontecerá. Mas só que ele tinha que ir porque o gentio não ia para o templo. O templo, só os judeus ia para o templo. Por quê? O gentio não tinha acesso, não tinha vida. Quando ele ressuscita, dá vida à igreja, que somos nós hoje, para entendermos isso aqui. 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda Satanás, arreda a carne, arreda opositor, arreda fábula, porque o diabo, antes da cruz, era uma fábula que eles usavam muito esses termos, né? Diabo, Satanás, inferno, mas só que depois da cruz, isso é desfeito e você aqui reina em vida, porque você que entendeu que tudo foi consumado. Tu és para mim pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? A lei de Moisés, eles tropeçavam numa situação e tinha que fazer tudo de novo, como hoje. Você faz uma campanha, se tu falhar num dia, você tem que voltar no outro e fazer tudo de novo, que o pastor ordena que faça, senão não consegue. Mas só que Jesus conseguiu para todos nós. Essas bênçãos atrás de nós. A reda de Satanás, traz para mim pelo teu preço, a lei de Moisés. Porque não cogito das coisas de Deus, e sim dos homens. Por quê? Dos homens. Porque, Mateus 15,7, esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque em vão me adoram, porque seguem doutrina de homens. Então tem doutrina de homens e tem a de Deus. Mas só que a de Deus, ela esclarece para nós toda a situação.
né? Porque está em Isaías 29, parece que 13, ali em diante, a mesma passagem. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Por quem vão me adoram. Por quem vão adoram? Porque hoje, o que ele falou para a mulher samaritana, João 4,3, mulher, o meu pai procura aqueles que me adoram, em espírito e em verdade. Então, quando eu pratico aqui um batismo nas águas, né? Uma santa ceia, essas coisas assim, eu estou voltando ao velho pacto. Por que Paulo fez o voto, 21 de Atos? Porque Paulo ali, o templo está de pé. 24, de Mateus, o templo caiu, que ele falou lá, eu vou derrubar o templo num dia, e derrubou. Ele citou o templo derrubado, e aí o Apocalipse escrito por João. Né? Então, tudo aconteceu lá para que você ficasse com o esclarecimento da graça de Deus. Então, tudo aconteceu lá, 16:7 de João, está lá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Ou se eu for, vos enviarei. Do pecado, porque não creem em mim. Eles lá não acreditavam em Jesus. Eles expulsavam demônios lá por quê? Por Baal-zebu. Assim eles diziam, mas não, era o próprio Deus que estava em Jesus. Por isso, 14:9 de João. Felipe, você está tanto tempo comigo e não me conhece? O Pai estava nele ali. Por quê? Ele tinha que fazer os milagres. Como aqui, o milagre aconteceu comigo. Então, o milagre tem que acontecer aqui, com você do outro lado, porque você vai acreditar no que eu estou pregando aqui. Por isso, tudo se consumou. Então, 16:7, é melhor que eu vá, senão o Consolador não vem para nós. E se ele for, ele enviaria. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai mesmo. E do juízo, o príncipe já estava julgado. Quando ele vier, ele vai convencer. Por isso, Jesus sempre ensinava, né, na sinagoga ou nos lugares que ele lá estava, né, para poder dizer, né, que dentro da igreja o milagre não acontecia, acontecia fora da igreja, porque fora do templo, aquele paralítico, né, 5:8 de João, ele estava no tanque de Betesda, não estava dentro do templo, estava naquele tanque ali. Ele passou e mandou que ele andasse. Agora, mais tarde, ele estava dentro do templo. Foi quando ele falou, veja que você está curado. Vá ver que não peque demais, porque o pecado estava em evidência. Estava, né? Porque lá ele tiraria esse pecado na cruz, que é a transgressão da lei, e teria juízo para os judeus e graça para nós. O que aconteceu? Por isso, nenhuma condenação há para nós que estamos no Cristo. Paulo dizia, Romanos 8:1. Agora, já nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele livrou todos nós do pecado e do juízo e da morte. Né? Ele se fez pecado por aqueles que estavam lá. Por isso ele não foi um transgressor, ele não transgrediu nenhuma lei, ele apenas foi porque ele tinha que morrer por aqueles que lá estavam. Por isso o ladrão na cruz defendeu ele. Esse aí não cometeu crime algum, está aqui. Agora nós, pelos nossos atos, aqui estamos. Lucas 23:19. Isso aconteceu lá para que as pessoas viessem a saber que a escatologia foi consumada. Por isso, quando Isaías fala, vinde a mim você que está cansado, Mateus, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, tomar sobre o meu jugo e aprender de mim, aprender de Deus, porque a nossa alma está ancorada em Jesus. Hebreus 6:19. Então, se está ancorada lá, o espírito pronto para Deus, o corpo perece. Quando ele vem discorrendo lá em João 6,60 em diante, né, 63, ele falou, a carne para nada aproveita. O Espírito em nós é que vivifica, porque viria o Espírito Santo e vivificaria a igreja. Então, quando chegou no 65, 66, Pedro falou, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da justiça, da verdade, do amor de Deus no coração, porque estava contendendo com Jesus lá. E Jesus esclarecia as coisas para eles, e todos iam embora, se retiravam. E ficou os 12. Vocês querem se retirar também? E Pedro falou, para quem iremos, Senhor? O Senhor tem a palavra da justiça. Você está aqui na graça, no Evangelho, para quem você vai? Se você é católico, se você é espírita, permaneça onde você está. Você está firme, mas tem que ter um entendimento. Você vê quando a pessoa está no mundo secular, ela está cheia de tatuagem. Quando ela se converte, acha que se converteu a Jesus, ela quer tirar a tatuagem do corpo, porque aquilo incomoda ela. Então ela errou, colocou uma tatuagem e depois quer tirar. Mas vamos deixar a tatuagem quieta.
Porque ele falou, o corpo de carne para não dar proveito. Temos aqui um templo dentro desse corpo aqui, que é o Espírito Santo dentro de nós. Quando você entende isso aqui, você não se incomoda com tatuagem. Você não tem que botar nada no corpo. O corpo não é para se botar nada. O corpo é limpeza que nós temos que ter. Mas a pessoa fuma, a pessoa joga, o homem bota brinco, bota não sei o quê. Ele quer fazer essas coisas. Depois tem que tirar tudo. Por quê? Se acha em pecado, se acha em condenação. Nenhuma condenação há para aquele que crê na palavra dele. Por quê? Ele conseguiu jogar fora essas coisas, porque Deus veio tirar esse pecado antes da cruz. O que você comete é uma obra da carne. Você fuma, você bebe, você joga, você faz jejum, você faz Páscoa judaica, você guarda o sábado, você batiza nas águas, isso são obras da lei. A obra da carne é quando você bebe, fuma e joga e você se autocondena. E você quer parar e você não consegue. Mas Deus é contigo. Ele vai te libertar disso, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vivamos escravos, nem do mundo secular, nem do religioso, para poder estar aqui com Deus. De frente com Ele, com alimento sólido dentro do nosso coração. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do meu coração. Quando eu ouço de Deus o amor e o perdão, Deus é vida, é a paz dentro do meu coração. Não chores mais, não sofras assim. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você ouve e crê, você tem o Evangelho de poder. Deus é vida, é misericórdia, é amor dentro de você. 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9, o Evangelho é o poder de Deus. Já está dentro de nós. Por isso, tudo está consumado. Jesus consumou toda a obra, rendeu o Espírito e aqui está, no nosso coração, no céu, sendo Ele o amor e o perdão. Dê um like nessa mensagem. Deus é conosco. Jamais nos deixa, jamais nos abandona. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai.